Olá, pessoal. Então é o seguinte, deu um problema naquela live e nós não conseguimos salvá-la, tá? E não tem problema. Eu conversei com a professora Alda e vou fazer um resumo, não é? Daquilo que nós conversamos lá. Se você prestou atenção lá, então você vai se recordar de muito mais do que eu estou falando aqui, tá? Mas aqui vai ser um lembrete mesmo. Bem, primeira parte da live eu comentei sobre as perguntas do primeiro trabalho, tudo bem? Qual que eram as perguntas? Primeiro, como que o texto apresenta a busca da filosofia? E nós conversamos como uma busca constante. A definição da filosofia não se faz de uma vez por todas e acabou. Ela sempre pode ser retomada, ok? A segunda questão é sobre a importância da admiração e do espanto para o processo de filosofia, né? O processo de filosofar. Por que é importante? Porque a admiração e o espanto mostram a nossa capacidade de se deixar tocar, se deixar... aquilo chamou a minha atenção. Se eu não tiver essa capacidade, eu vou ser apático, eu vou ser alguém insensível, e aí nada vai me mobilizar a atenção e nada vai ser buscado conhecer melhor, compreender melhor, ok? A terceira pergunta sobre a utilidade da filosofia. Lembra? Por que essa utilidade nem sempre é um consenso? Porque vai depender do que eu entendo por utilidade, tá certo? Se a gente falar que utilidade é ajudar você a viver melhor, a pensar melhor, a buscar as soluções melhor, a filosofia tem a sua utilidade, né? Porque ela ajuda a gente a pensar mais, a pensar melhor, de uma forma radical, rigorosa, de conjunto. Mas se eu entender utilidade como algo que eu uso imediatamente para resolver um problema, algo que eu tenho para me ajudar a fazer tal coisa, a filosofia pode não ser útil, porque ela não atende a essas nossas necessidades imediatas. Quer dizer, a utilidade da filosofia, ela existe, se for no contexto de tornar a humanidade melhor, de produzir um conhecimento melhor. Mas, se eu entender utilidade como aplicação imediata, isso nem sempre vai acontecer. Tudo bem? Então, foi uma primeira parte da nossa live, ok? Retomando as questões do trabalho anterior. Aí nós demos prosseguimento, tá? Ao nosso conteúdo, que foi iniciando o material novo, né? Aquele slide, filosofia e mito. Tudo bem? E a minha fala, né, até um pouco mais demorada, foi para mostrar para você o seguinte: se a gente entender o mito como mentira, como enganação, como algo que não é verdadeiro, a gente vai empobrecer o mito. A gente vai tirá-lo daquele contexto, que é um contexto que a gente quer utilizar. Que contexto é esse? O mito é uma primeira forma do homem, da humanidade, de uma determinada cultura, responder às suas questões existenciais. Aquelas questões, quem sou, de onde vim, para onde vou, que acompanham o homem desde quando ele tem consciência que é homem, essas questões, no primeiro momento, foram respondidas através do mito. Mas como aquele homem, no primeiro momento, conseguiu responder essas questões? Com aquilo que ele conseguia, né? Olhar a realidade e perceber que nessa realidade há algo misterioso, é algo que ele não consegue controlar, mas que ele acredita que existe. E essa primeira maneira de responder
foi muito importante, inclusive, para criar os laços de uma cultura, de uma sociedade, de uma comunidade. Então, o mito, nesse contexto, é uma primeira forma do homem responder às questões existenciais. Que elementos tem nessa forma de resposta? Elementos sobrenaturais, elementos das divindades, elementos fantásticos, porque era tudo aquilo que chamava a atenção de uma forma, não é, assim, misteriosa dos homens, não é, do passado. Então, o mito tem a sua importância como um tipo de conhecimento que responde a essas questões. O que vai acontecer? Que num determinado momento, lá na Grécia Antiga, ok? No 6º século antes de Cristo, esses mitos muito presentes na comunidade grega, nos grupos gregos, passa a ser questionado. Esse mito passa a ser visto como algo que não mais está respondendo aos anseios. E aí o que acontece? O mito passa a ser questionado. E à medida que o mito vai sendo questionado, ele vai deixando de exercer esse seu papel de unificador, esse seu papel de explicar como é a realidade, como é que o mundo funciona. E esses homens gregos do século VI buscarão uma outra forma de resposta. Qual é essa outra forma de resposta? A filosofia. Tá certo? Então, nesse primeiro material, o que tem que deixar bem claro? Entender o mito no seu contexto original, que é uma maneira de responder às questões existenciais, e perceber que na Grécia houve um processo de questionamento dessa maneira, dessa forma de responder, porque passaram a buscar uma forma diferente, uma forma baseada não mais nos elementos sobrenaturais, não mais nos elementos fantásticos, divinos, mas sim a partir de uma reflexão racional, buscando na própria natureza essas explicações. Não é mais uma resposta sobrenatural, mito, mas é uma resposta agora natural, de como funciona a própria natureza dentro da natureza. Por isso você tem lá no slide aquela palavrinha, né? Um conhecimento filosófico-científico. Porque no primeiro momento, a filosofia ela estava procurando entender a realidade, o funcionamento da natureza, que nos aproxima dessa ciência. Não ciência de hoje, tá? Mas uma preocupação com a physis. Essa physis é a natureza, ok? A gente vai continuar discutindo isso mais para frente. Então, nesse momento, o que é importante é entender o mito. A atividade que eu passei para vocês é aquela atividade de fazer a leitura de 2 parágrafos e perceber que nesses parágrafos há 2 relatos de mitos, mas de povos distantes, seja geograficamente, seja no tempo. Não é? Porque você vai ler, vai perceber que um primeiro relato é dos índios Maué, do norte do Brasil. O outro relato é dos gregos, o mito da Pandora. Tá? E aí você vai perceber o seguinte, em cada parágrafo há a descrição de um desses mitos. No outro parágrafo, uma outra descrição, tá? E o que você vai fazer? Você vai perceber que há semelhanças nesses 2 relatos. Como assim? Há semelhanças no sentido de um é um mito brasileiro, né? De origem dos nossos indígenas, aqui, os primeiros habitantes do Brasil. O outro relato é dos gregos. Tão longe, não é?
mas há semelhanças entre eles. E aí, o que que você vai fazer? Você vai perceber as semelhanças. Eu vou dar uma dica, uma só, tá? Você vai fazer uma lista dessas semelhanças. Como você vai escrever isso? Por exemplo, você vai ler no mito dos Maué que há a presença da cobra grande. O que é a cobra grande? É uma divindade dos índios. Você vai ler o relato da Pandora, ok? E vai perceber que ali há a presença de Zeus. Então, na resposta, o que você vai colocar? Presença de divindades. Cobra grande e Zeus. Entenderam? Faça uma listinha. E aí, só para deixar você assim, bem motivado, tá? Fácil, 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 você consegue encontrar 10 semelhanças. Exatamente. 10 semelhanças entre esses dois relatos. Tudo bem? Tá? Eu estou curioso para saber o que é que você vai encontrar ali. Bem, essa é número 1, né? Encontrar semelhanças entre os dois relatos. A segunda questão é que você vai identificar o seguinte: o que tem nesses dois relatos, tá? Vamos lá. O que que a gente pode entender que depois de você identificar tantas semelhanças em mitos tão distantes, por que que há tantas semelhanças assim? São histórias diferentes, povos diferentes, momentos históricos diferentes, geográficos, mas como que a gente consegue perceber tantas semelhanças, ok? Você vai pensar sobre isso, ó. Como explicar que entre povos tão distantes, no tempo e no espaço, possam ter mitos com tantas semelhanças? Por que será? Pense. A terceira e última é: relacione quais as características dos mitos que estudamos em nossas aulas remotas, que estão presentes ali, tá? Eu vou dar uma característica, você vai perceber outras. Os dois relatos explicam a origem de algo, ok? Um relato explica a origem da noite, o outro relato explica a origem dos males. Então, todo mito, nesse contexto que eu falei, lembra no início da nossa live? Todo mito, ele é uma forma de responder, não é? As questões existenciais, de onde eu vim, onde estou, para onde vou, quem criou o mundo, por que que o mundo é desse jeito. Então, percebeu que um mito explica a origem da noite, outro mito explica a origem dos males, mas dentro de uma forma muito específica, uma forma muito própria, que é a forma mitológica. Ok, minha gente? Então, qual que vai ser o nosso combinado? Na próxima live, tá? Você vai ter essas atividades já rascunhadas, já organizadas. A gente vai estar próximo já de uma avaliação. Eu sei que a professora Alda já conversou com vocês, tá? Então, a próxima live, a próxima quarta-feira, vai ser muito importante para a gente, não é? Fechar os conteúdos. Eu ainda vou ter mais um trechinho para mandar para vocês, que estará bem antes, né, da quarta-feira que vem, à sua disposição. Para você fazer essa leitura, que vai ser quase que uma continuação dessa nossa conversa sobre os mitos, tudo bem? Vai ser quase uma continuação, porque o que eu vou mandar para vocês vai ser sobre os primeiros filósofos, que está nesse contexto. Lembra que eu falei? O mito explicava, mas passam a ter alguns homens, não é? Algumas pessoas que questionam essa forma de responder. Esses são os primeiros filósofos, e é o que eu vou mandar para vocês para a nossa próxima, não é? Live, que vai servir também como um fechamento desses conteúdos. Ok? Eu sei que nesse momento não tem a interação de vocês, porque eu estou fazendo uma gravação,
tá? Mas a partir daquilo que vocês interagiram, que vocês colocaram, eu acredito que esse resumo aqui vai ajudar um pouco, não é? A entender esse nosso conteúdo, a fazer a atividade. Eu sugiro que você leia também aquele material, né, aquele PDF e o outro slide que tem algumas anotações do texto, né, do Marcelo, tá? É um cientista brasileiro, Marcelo Gleiser. Tudo bem? Um abraço. Alguma questão técnica não deu certo hoje, que ele travou, mas não vamos ficar olhando para trás. Que essa gravação aqui ajude você a fazer o que tem pela frente. Tudo bem? Um grande abraço. Qualquer pergunta você pode fazer ali no grupo do WhatsApp, tá? Eu sei que a gente tem que manter um pouco, assim, um certo cuidado, né? Porque senão a gente começa a colocar muita mensagem lá e ele também fica pesado. Mas alguma dúvida, assim, você quiser, você pode colocar ali, e ali oportunamente eu ajudo, né, dando a resposta. Tudo bem? Um abraço, tudo de bom, e a gente se fala mais em breve. Tchau.